Olá, vamos continuar o nosso estudo sobre gráficos de cinemática. Na aula anterior a gente fez o movimento uniforme e agora vamos fazer o movimento uniformemente variado. Mais precisamente, nos fenômenos que a gente está estudando, o movimento retilíneo uniformemente variado. Então, eu vou usar novamente o recurso da animação, eu acho que ajuda, eu tenho aqui de novo um referencial, crescente apontado para a direita, tem um objeto que nós vamos estudar. Esse objeto ele vai iniciar o seu movimento para a direita, mas eu preparei uma situação bem especial para que a gente possa entender tudo sobre o movimento uniformemente variado. Dá uma olhada, se for o caso, inclusive, volta ao começo desse vídeo para você observar o que está acontecendo com o objeto A. Então, preste atenção, vou dar a largada. Ok, eu acho que deu para notar precisamente o que é que está acontecendo. Você percebeu que houve uma inversão de movimento? Então vamos lá, vou transferir para a lousa e vamos começar a nossa análise. Eu estou falando agora, lembra, de um movimento uniformemente variado e retilíneo. Estou trazendo a situação para cá e a gente já vai pensar logo de cara no que é que aconteceu com o objeto, aquela inversão que a gente pôde notar ali, Olha só a marcação, o objeto saiu daqui, ó, dessa posição, do 12, Vamos anotar aqui, quer ver? Ó? Ele partiu daqui, do 12. Tá vendo a variação do espaço dele no primeiro intervalo de tempo? Daqui para cá? Observa no próximo intervalo de tempo. Aqui, pessoal, os intervalos de tempo são iguais, tá? Se os intervalos de tempo são iguais, por que aconteceu isso daqui, ó? Uma redução na variação do espaço. Notou? Olha a variação do espaço como ela foi grande aqui e menor aqui. E olha a próxima imagem, nessa fotografia estroboscópica. Você viu que a variação do espaço ficou menor ainda? E a próxima nem se fala, ó. Olha como ficou bem menor aqui. Por que a gente está tendo uma variação de espaço cada vez menor? Inclusive aqui, nesse momento, você pode notar que o objeto parou, a velocidade dele ficou igual a zero, e ele inverteu o sentido de movimento. Então, o que está acontecendo aqui? Eu acho que o gráfico velocidade versus tempo mostra muito bem essa variação de espaço ficando cada vez menor. A variação de espaço fica cada vez menor porque o objeto está com um movimento retardado. Por que retardado? Ó, ele partiu com uma velocidade, nesse caso 8 metros por segundo. E olha o módulo da velocidade, o que está acontecendo? Ele está diminuindo, 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 até que ficou zero, até que ele inverteu o sentido de movimento. Ó. Está notando isso também? Ó? A velocidade era positiva aqui, ó, positiva. Valor positivo, movimento progressivo. Antes dele inverter o movimento, porque depois que ele inverteu o movimento, olha como a velocidade ficou. A velocidade ficou negativa, gente. Está claro isso? Então, houve sim inversão de movimento, o movimento deixou de ser progressivo e passou a ser regressivo. Por que isso? Observa o valor da aceleração aqui, ó. A aceleração, ela está com um sinal ali negativo. Num referencial que é crescente para a direita, ser negativo é apontar para a esquerda. Então, a aceleração aqui, ó, do objeto é um vetor que foi no início contrário à velocidade inicial. O objeto partiu aqui, ó, com uma certa velocidade inicial, aqui está marcada a velocidade inicial, ele partiu aqui e como a aceleração era contrária, o movimento foi retardado. Então ele nasceu progressivo retardado. Todo objeto que começa com movimento retardado, ele não vai ficar sempre assim. Ele vai inverter o sentido do movimento e ele vai, se você deixar, continuar acontecendo a mesma coisa, ele vai inverter o sentido e depois ele vai ter um movimento acelerado. Vamos escrever isso daí. Ó, no começo, a velocidade era positiva, o movimento era progressivo.
O objeto caminhava para a direita, mas ele era um progressivo que tinha uma aceleração, né, discordante. Uma aceleração discordante é um progressivo retardado. E depois, né, depois dele ter parado, como a gente viu ali, a velocidade dele ficou negativa, olha ela aqui, ó, negativa, e com uma aceleração que é negativa, né, o movimento aqui que tem as duas com o mesmo sinal, vai gerar um movimento acelerado. Tá claro isso para você? Tudo bem? Tudo em ordem? Tranquilo? Tudo bem, então vamos continuar a nossa análise, né? E agora vamos falar de uma conta, que eu já falei no passado, mas vou falar novamente, uma conta que a gente é capaz de fazer com esse gráfico, né? Da aceleração versus tempo, da velocidade versus tempo. Eu tenho chamado isso de propriedade. Propriedade, na minha interpretação, é aquilo que está embutido ali no gráfico, né? É aquilo que a gente consegue extrair, né, quando faz a análise desse gráfico. Então, olha só o gráfico aceleração versus tempo. Vamos começar com ele, né? Quando você tem um gráfico aceleração versus tempo, como é o gráfico desse objeto aqui, ó, né? Como é o gráfico desse objeto, se você vier aqui, ó, escolher um determinado intervalo de tempo, né, do instante aqui, ó, 0 até esse momento aqui, ó, t, e vier nesse gráfico calculando esta área, que área é essa? É a área entre a curva, né, e o eixo do tempo. Olha só, entre, né, a curva e o eixo do tempo, o que essa área representa? Essa área representa a variação da velocidade do objeto. Então a gente costuma dizer isso assim, ó, a variação da velocidade do objeto, ela é numericamente igual a esta área. Tudo bem? Quer ver como é que faz na prática? Vamos calcular a variação de velocidade desse objeto aí, desse que aconteceu agora? Assim, ó. Vamos dizer que eu queira saber a variação da velocidade dele, né, entre esses momentos aqui, ó. Entre o instante t igual a 0 e o instante t igual a 4, que está aqui, ó. Então, vou vir aqui, né, nosso gráfico tem eixo do tempo bem aqui em cima, ó, e vou calcular essa área. Essa área vai representar a variação da velocidade do objeto. Vou calcular aqui no canto, pode ser? Então, vamos lá. A variação da velocidade desse objeto vai ser a base 4 vezes a altura menos 4. Não se esqueça de carregar, né, o sinal junto. O sinal é importante. Então, a variação da velocidade aqui foi de menos 16 metros por segundo. Onde é que a gente enxerga isso no gráfico da velocidade? Vamos dar uma olhada? Olha aqui, ó, a velocidade inicial que começou com 8 e ao final, né, aqui está marcando, ó, o final dos 4 segundos. Né? Ao final dos 4 segundos, ficou esse valor aqui, ó, menos 8. Tudo bem? Então, se você for fazer velocidade final menos velocidade inicial, ó, velocidade final menos 8, menos 8. Então, menos 8, vamos fazer isso? Vamos anotar? Ó, ΔV, ele é o V final menos o V inicial. ΔV é menos 8, velocidade final, menos 8, velocidade inicial. Isso daqui deu menos 16. Essa foi a variação que a gente encontrou ali de outro jeito, né, fazendo o cálculo da área. Você entendeu essa propriedade? Toda vez que você tem um gráfico aceleração versus tempo e você calcula a área, você encontra a variação da velocidade. Tá claro isso? Então vamos continuar a nossa análise. Agora vamos falar um pouco do gráfico velocidade versus tempo. Eu transcrevi ele aqui, ó, né, para a gente poder mostrar uma conta que é possível fazer com ele, que inclusive a gente já falou no vídeo anterior, mas vamos ver como é que fica no movimento uniformemente variado, né? Olha só, o que seria essa área aqui, ó? A área entre a curva
e o eixo do tempo. O que ela representa mesmo? Numericamente igual ao ΔS. Né? Você está lembrado da aula anterior. Era a mesma coisa, só que lá a gente estava falando de retângulos. Aqui a gente está falando de triângulos, de trapézios. Então esse daqui é o ΔS. Se você quiser calcular e continuar calculando aqui, ó, olha a variação de espaço entre esse momento e esse. Tudo bem? Isso daqui representa, né, numericamente igual a variação de espaço. Qual a diferença dessa variação de espaço aqui para essa daqui? Essa daqui aconteceu com velocidade, né, positiva, portanto ela é positiva. Positiva por quê? Porque o movimento era progressivo. E essa daqui não tem problema não, ela é negativa, coisa comum de acontecer com movimento regressivo. Tá claro isso para você? Então dá para calcular lá, Jota? Dá. Esse momento aqui, ó, vamos lá no nosso exemplo numérico aqui para você entender. Esse momento, esse instante aqui, ó, é o 2 segundos. Tá? Tá marcado com casas decimais, numa notação americana aí, né? O ponto substitui a vírgula. Então é 2 segundos. Né? Se eu quero calcular a variação do espaço aqui, ó, eu vou vir calcular essa área aqui. Certo? Que vai ser o quê? Qual vai ser a variação de espaço aqui? A variação de espaço aqui será, né, área de um triângulo, gente. Olha a base é 2, a altura é 8, dividido por 2. 2 por 2 foi um deslocamento de 8 metros. Bom, não precisa ser nem gênio, né? Aqui não é um instante 4 segundos, essa figura não é simétrica aquela? Se ela é simétrica, né? Quanto que vai dar o deslocamento aqui? Vou fazer, vai. Vamos fazer. O ΔS vai ser, né, a base daqui, ó, 2 para 4, a base é 2. Vezes a altura. Carrega o sinal junto, tá, gente? Menos 8. Tudo isso dividido por 2. Então aqui eu vou ter um ΔS, como era de se esperar, né? Aqui vai embora o 2 com o 2, né? Eu vou ter um ΔS que é menos 8. Simétrico, olha lá. Né? Um deslocamento positivo lá, um deslocamento negativo aqui. Tudo bem, gente? Tudo em ordem? Está entendendo isso? Então, sem problema nenhum. ΔS pode ser negativo, sim, a gente sabe disso, no movimento regressivo ele é. Está claro isso para você? Você entendeu a propriedade agora no movimento uniformemente variado? Esse gráfico tem outra propriedade que eu gostaria de lembrar com vocês. Né? Você lembra da inclinação? Você lembra desse ângulo aqui? Ó? Continua valendo, né, gente? Essa inclinação pode ser medida aqui, ó, né? É a inclinação entre o eixo do tempo, né, e a própria curva. Aqui eu chamei na aula anterior de θ, aqui eu vou continuar com a mesma notação, θ'. Né? O que você vai concluir se você calcular o ΔV por ΔT nesse gráfico? Né? Vamos fazer? ΔV por ΔT é a aceleração. ΔV por ΔT. Nesse caso aqui, você está vendo uma função decrescente, né? Você vai pegar o θ', eu acho que você está lembrado, né? Aqui a gente tem a propriedade que fala que é a tangente de θ, né? O valor esperado aqui é mesmo negativo, por quê? Porque a tangente do θ, né? A tangente do θ, que é um ângulo, né, maior do que 90 graus, a tangente do θ é igual à tangente do θ', só que com sinal, né, negativo. Lembra disso? Eles são suplementares. Gente, eu não calculo desse jeito não, né? Eu sou físico, esse jeito aqui só me lembra uma coisa, né? Quanto mais inclinado for, né, em relação ao eixo do tempo, maior é a velocidade. Mas na maioria das vezes eu uso para calcular o ΔV por ΔT, que é a fórmula da física. Você quer fazer a conta? Vamos fazer a conta aqui, ó. Vamos fazer a conta. Eu vou chamar aqui, ó, a nossa conta desse aqui intervalo aqui para o nosso lado. Ó. Vamos fazer para não ficar bagunçado lá. Ó. A aceleração vai ser um ΔV por ΔT. ΔV, eu vou destacar bem claramente, é a velocidade final, né,
velocidade final, deixa eu apagar aqui, né? Deixa eu apagar aqui. Isso. O ΔV, como eu estava dizendo para vocês, é a velocidade final menos a velocidade inicial. Tudo isso sobre o intervalo de tempo, né? Então, se você for fazer a análise aqui, você vai ver, né, que a aceleração vai ser igual. Velocidade final, vou pegar só esse trechinho aqui, ó, né? Já dá, porque a aceleração é constante. Esse trechinho aqui vai de 0 a 2, né? Então, aqui o intervalo de tempo, né, tempo final menos inicial, é 2 menos 0, certo? A velocidade final é o 0, a velocidade inicial, aqui, ó, lendo aqui, é o 8, 0 menos 8, portanto, não tem problema, vamos descobrir uma coisa que você já está esperando, menos 8 por 2 é menos 4, menos 4 metros por segundo ao quadrado. Por que a gente está esperando isso? Olha lá o valor, né? Mais uma vez, ó. Olha o valor aqui, menos 4. Se eu pegasse o segundo intervalo de tempo aqui, ó, obviamente daria menos 4 também, porque esse movimento tem aceleração constante, como a gente já disse. Tá claro isso para você? Tudo bem? Vamos lá para a nossa última análise. Propriedades do gráfico espaço versus tempo. A primeira coisa que eu queria observar, né? Aqui o gráfico começa com a posição inicial, né? Então, lá no nosso caso, ó, do exemplo, eu poderia dizer para vocês, a posição inicial do objeto é 12, certo? Aqui, ó, tem uma outra coisa que a gente deve observar. A gente deve observar aqui, ó, esse daqui é um momento, né, um instante de tempo especial. O que está acontecendo nesse instante de tempo? Aqui o espaço está ficando igual a 0. Como é que a física fala disso nos textos aí? O móvel passa pela origem. Tá claro? O móvel passa pela origem. Agora vamos traçar aqui, ó, um eixozinho aqui paralelo ao eixo do espaço. Porque aqui está acontecendo uma coisa especial. Olha aqui esse pontinho. O movimento vinha crescendo a posição. Crescendo a posição significa que a velocidade dele era positiva, tá claro? É progressivo. Progride. Progride quer dizer a posição aumenta. Agora, você notou que depois desse momento aqui, ó, o objeto começou a ter a posição diminuindo? Essa daqui, inclusive, é a posição máxima que ele teve? Então, porque a velocidade ficou negativa. Né? Isso daqui vem lá da nossa análise do movimento uniforme. Um gráfico de espaço versus tempo, quando ele é crescente, o movimento é progressivo. Né? E quando ele é decrescente, o movimento é regressivo. Olha, está dito aqui, gente. Ó. Velocidade positiva no começo, progressivo, e depois ele passou a ser regressivo. Que momento é esse daqui? Ó? Que momento é esse daqui? O que está acontecendo de especial aqui? Ó? Inversão do movimento. A velocidade era negativa, a velocidade era positiva e passou para negativa. Inversão do movimento significa, né, velocidade igual a 0. Então, se você quer analisar, ó, é esse momento aqui lá na figura original, quando o objeto estava parando, preparando para voltar. Tá claro isso para você? Tudo bem? Aqui no nosso caso, ó, dá para ver claramente que o instante de inversão, ó, vamos chamar no gráfico aqui, ó, o instante de inversão foi exatamente aqui, ó. Aqui então a velocidade está igual a 0, né? É legal aqui analisar um gráfico embaixo do outro, eles estão na mesma escala, você vai ver isso aqui acontecendo, ó. Olha lá, segue lá para cima. Não é um momento 2 segundos, ó, não é um instante 2 segundos? Então, a velocidade igual a 0. Um gráfico embaixo do outro. Ó. Aqui você está vendo um movimento progressivo com a velocidade positiva. Olha a velocidade positiva aqui, ó, positiva. Certo? E aqui você está vendo um movimento regressivo. Olha o movimento regressivo quando você olha para o espaço dele. Ó. Regressivo e acelerado agora. Está claro isso para você? Positivo aqui, negativo ali? Perfeito? Então vamos finalizar com mais uma propriedade. Uma propriedade que é super importante. Você está vendo essa reta laranja aqui? Ó? Se você medir a inclinação dela, a gente falou disso agora há pouco aqui em cima. Ó, né? É um gráfico espaço versus tempo, a gente estava falando lá de um velocidade versus tempo. Essa inclinação aqui, ó, marcada por esse ângulo aqui, ó, eu não sei se você está percebendo, tinha um certo ângulo e agora aqui não tem mais. Aqui é o momento de velocidade igual a 0, o ângulo diminuiu tanto que ele ficou 0. Né? Esse é o instante de velocidade igual a 0, a inversão do movimento.
Acabamos de falar agora aqui de lado, estamos falando aqui de novo. Você está vendo que essa reta era muito inclinada, quer dizer, a tangente dela era grande? Então, é um gráfico espaço versus tempo, não confunda com o lado de cima, hein, gente? É um gráfico espaço versus tempo. O que dá a tangente do ângulo nesse gráfico espaço versus tempo? A tangente do ângulo da velocidade, ou seja, né, aquela noção que eu falei para você, né, quanto mais em pé for o gráfico, maior é a velocidade. Você está notando que esse gráfico foi diminuindo a inclinação até que aqui ele ficou horizontal, quer dizer, o ângulo é zero, a velocidade é zero, e depois aqui ó, ele vai passar a crescer novamente porque o movimento, ó, nesse trecho 2 aqui, né, ó, nesse trecho, na segunda metade dele, né, que a gente está vendo aqui, a segunda metade, ele vai passar a ser acelerado. Então você está vendo isso dito de várias formas diferentes. A inclinação dessa reta tangente diminuía, portanto ele era retardado, até que ela zerou, né, a inclinação zerou a inversão do movimento, e aí ela passou a crescer essa inclinação, e passou a ser acelerado. Gente, era isso que eu queria dizer para vocês, né? Sem mais, vamos fazer outro objeto daqui a pouco para você entender mais sobre isso. Foi muito bom, espero que você tenha gostado, espero que você tenha entendido.